Shalom Avrahá. A nossa aula de hoje é sobre a Gemara. Essa Gemara é Masechet Avodah Zarah, tratado de Avodah Zarah. A Gemara, como sabemos, o Rav Ashi terminou de escrever a Gemara no ano 450 da nossa era. Ela foi feita durante centenas de anos, mas foi só escrita no ano 450, alguma coisa assim. Então essa Gemara, Masechet Avodah Zarah, ela trata sobre assuntos relacionados à idolatria, a povos do mundo. E hoje, que estamos na festa de Sukkot, vamos estudar uma historinha que a Gemara conta sobre Sukkot. É uma historinha muito interessante que ela vai acontecer depois que o Mashiach chegar. Sobre a época do Mashiach, nós sabemos que existe uma época em que o Mashiach vai construir o Beit HaMikdash. Depois ele vai trazer todos os judeus para a Terra Santa. Todos os judeus, quer dizer, as 10 tribos perdidas, todo mundo que tinha uma ascendência judaica não sabia. Não são judeus somente os que são reconhecidos oficialmente. Todos aqueles que são judeus de verdade. Ele vai trazer para lá, ele vai fazer as guerras, lutar as guerras de Hashem. E como vimos na aula anterior, o rei da Judeia, Hizkiyahu, ele ensinou todo o povo Torá, e o Sanherib, o rei da Assíria, veio lutar contra ele. Hashem fez um milagre, o rei da Judeia não precisou lutar guerra nenhuma, e foi considerado que ele lutou as guerras de Hashem, porque o Sanherib foi considerado Gog e Magog. E só não tiveram o mérito de ter a Geulah, porque depois de um milagre tão grande daqueles, que veio o Malach Gabriel e se revelou no acampamento dos assírios, todos os assírios morreram, só sobraram lá 5 pessoas. Depois de um milagre tão grande, eles não falaram Mashirah, como Moshe Rabbeinu, que depois que o mar se abriu para nós e se fechou sobre os egípcios, o povo de Israel falou Mashirah, falou um cântico para Hashem. Por causa que eles não falaram esse cântico para agradecer o milagre, o Midat Adin fez com que o Hizkiyahu não fosse Mashiach, e a Geulah foi adiada, foi empurrada mais para frente, para as futuras gerações. Mas o que a gente sabe é que o raciocínio da coisa é que para Mashiach fazer as guerras de Hashem, não necessariamente que ele precisa sair lutando com os povos do mundo. O fato de ele ter ensinado o povo de Israel Torá, e no mérito disso Deus fez um milagre para a gente ganhar a guerra, isso é considerado que ele fez a guerra, porque ele fez com que nós tivéssemos o mérito para a gente fazer para a gente ganhar aquela guerra. Então, em alguma etapa, depois que Mashiach chega, Hashem ele traz um Sefer Torah, vai ser o dia Yom Adin Gadol, o dia do grande julgamento. E uma dessas etapas é que Deus traz um Sefer Torah, o livro da Torá. Ele fala, quem se ocupou com a Torá, Lemisha Sakba, quem se ocupou com ela, não necessariamente quem estudou ela, mas quem se ocupou com ela, quer dizer, uma pessoa que no mérito dele, o povo de Israel estudou Torá. Quem se ocupou com ela, que venha agora e receba o pagamento por ela. E nessa hora vêm todos os povos do mundo, todos misturados, eles dizem, olha, nós, no nosso mérito, o povo de Israel estudou Torá. E Hashem diz para eles, por favor, não venham misturados, venha cada povo separadamente, para que eles ouçam o que vai ser decretado para eles. E cada povo vem separadamente, e entra, em primeiro lugar, entram os romanos. Aqueles romanos
o motivo que eles entram primeiro, diz a Gemara que os romanos e os persas, eles são considerados povos importantes. E entre os romanos, e de onde a gente sabe que eles são importantes, que o profeta Daniel, ele fala sobre alguns animais, que é uma indicação de alguns exílios que nós vamos passar por eles. E no caso dos romanos, eles estão indicados no livro do profeta Daniel com um versículo: Vatochal kol ara, que eles comeram toda a terra, vetedoshena, vetedokeina. E o Rabi Yochanan, ele diz que esse é o Império Romano. Eles foram, Zuram e Chayevet, quer dizer, eles foram um império tirano, que a natureza dela, ou o dinheiro dela, se espalhou por todo mundo. Tipo, hoje, qualquer lugar tem $1. Se o dinheiro do país não é bom, o dólar é bom em qualquer lugar. Na época do Império Romano era assim, o dinheiro deles era bom em qualquer lugar. E de onde a gente aprende que quem é uma pessoa importante, diz a Gemara, que quando é feito um julgamento, ele entra primeiro, que aí a gente vai para um versículo também, que ele vai dizer Lasot Mishpat Avdo o Mishpat Amo Israel. Ou seja, primeiro é feito o julgamento do rei e depois o julgamento do povo de Israel. Por dois motivos. Um motivo é que não é bonito fazer o rei esperar do lado de fora enquanto o povo é julgado. E o outro motivo é que depois que o povo é julgado, o juiz aqui no caso já viu tanta coisa ruim, chega a hora do rei, ele fala para o rei: você é o responsável por tudo isso. Quer dizer, não... Então, para facilitar para o rei é uma pessoa educada, delicada, então ele é julgado primeiro, para ele não levar depois, para ele não passar depois por uma situação pior. Então, nesse caso, os romanos, eles são julgados primeiros, porque eles são considerados um império importante na nossa história. Um império tirano, mas que teve uma certa importância. E aí aí Deus pergunta para eles: Amalem HaKadosh Baruch Hu, Bema Yasaktem. Deus pergunta para eles: o que vocês fizeram, com o que vocês ocuparam, que vocês estão dizendo que no mérito de vocês o povo de Israel estudou Torá. Omrim lefanav, Ribono shel Olam, Arbe shvakim tekninu. Ribono shel Olam, quer dizer, dono do mundo. Muitos mercados municipais nós fizemos. Arbe merchatzaot asinu, muitos balneários nós fizemos. Arbe kesef vezahav ervinu, fizemos muita prata, muito ouro, muito dinheiro. Vekulam lo asinu, e tudo isso nós não fizemos. Ela, Bishvil Israel, que deixa tasku Torá, a não ser para o povo de Israel, para que eles se ocupassem com a Torá. E aparentemente você pode pensar que eles estão mentindo, certo? Aparentemente. Mas como a gente sabe que eles não estão mentindo? Porque aqui se trata do mundo da verdade. No futuro eles vão ver que tudo que eles fizeram, com toda a tirania deles, com todas as maldades deles, afinal das contas a gente estudou mais Torá por causa disso. Então tudo que eles fizeram os mercados municipais, eles fizeram os balneários, e por causa disso a gente estudou mais Torá. Amalem HaKadosh Baruch Hu Shotim Shebalam. Aí Hashem diz para eles, Deus fala para eles: vocês são bobinhos. Não fala para eles: vocês são mentirosos. Fala: vocês são bobinhos. Porque Kol ma she'asitem letzorech atzmechem asitem. Porque tudo que vocês fizeram para vocês próprios. Se vocês tivessem tido a intenção, a mínima intenção, que o que vocês estão fazendo é para que o povo de Israel estude Torá, vocês agora receberiam tudo. Assim tem, ou seja, assim, o que eles alegaram que eles fizeram?
fizeram mercados municipais, e aí Hashem diz para eles, Tikantem Shvakim, vocês fizeram mercados municipais, Lashiv Beim Zanot, até para colocar lá mulheres que não se comportam certo, mas só não para que um judeu ganhe dinheiro para estudar a Torá. Merchatzaot, vocês fizeram lá os balneários, Laden Beim Atzmechem, vocês queriam piscina para vocês próprios. Agora vocês estão dizendo que vocês fizeram dinheiro, fizeram ouro, fizeram prata e ouro. Sheliu, isso já não está na mão do ser humano. Você pode trabalhar, você pode se rasgar de tanto trabalhar, você pode trabalhar como um hamar, mas se você vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro, isso já depende de Deus. Depende de Hashem somente, já não depende de nós. Então Hashem diz para eles, vocês podem dizer que vocês fizeram os mercados municipais, isso vocês fizeram, mas vocês não tiveram uma intenção para que o povo de Israel estudasse Torá por causa disso. Vocês podem dizer que vocês fizeram os aquedutos, os balneários, isso vocês fizeram de verdade, mas vocês não tiveram intenção que por causa disso os judeus estudassem mais Torá. Agora que vocês fizeram dinheiro é lá de cima. Isso não foram vocês que fizeram, vocês poderiam trabalhar o dia inteiro e morrer falido. Então, ganhar dinheiro ou perder dinheiro já depende de Hashem. Então, Hashem disse para eles, isso vocês não podem falar que foram vocês que fizeram, porque isso quem fez fui eu. Shenemar, como está escrito, Li akesef veli azav neum Hashem tzevakot. Aí, por causa que eles não participaram com o nosso estudo de Torá, aí Hashem pergunta para eles, será que tem entre vocês alguém que ele próprio estudou Torá e cumpriu os mitzvot? Aí complicou a situação, quer dizer, o que eles fizeram, eles tiveram intenção para si próprios, não tiveram intenção para que a gente estudasse Torá e cumprisse mitzvot. Então, eles não têm como ganhar dessa maneira. Aí Hashem pergunta para eles, talvez vocês próprios estudaram Torá, cumpriram mitzvot. Aí eles saem de lá com o nariz para baixo, sai o Império Romano e entra o Império Persa. Por que os persas são o segundo império mais importante na nossa história? Novamente vamos para o livro de Daniel, Baruch Ve'achri Tanina. O Daniel fala no livro dele, subiu agora outra fera, outro animal selvagem, um segundo animal selvagem, Dameledov, que é parecido com um urso. Betani Rabi Yosef, Elo Parsim, o Rabi Yosef falou, parecido com urso são os persas, Shochlim Beshatim Kedov, que eles comem e bebem como urso, Mesurbalim Basar Kedov, eles têm a banha como urso, o Megablim Sarkadov, eles têm pelos como ursos, eles têm cabelo comprido como urso. Vem lá em Menuchakadov, eles estão inquietos o tempo todo, eles estão indo de um lado para o outro, eles não param quietos. É como um urso que não consegue parar quieto. Isso lembra um país aí no Oriente Médio, que a nossa aula não é uma aula de política, mas lembra muito o Irã, que eles são os descendentes daqueles persas, né? Que eles não conseguem parar quietos, eles têm que se meter lá no Líbano e na Síria, e no Iêmen, e na faixa de Gaza, e na Cisjordânia, não tem no Catar, não tem um lugar que eles não estão colocando, eles não conseguem aproveitar a vida. Eles têm que infernizar a vida do outro, senão é como um urso, você não consegue parar quieto. Aí Hashem pergunta para eles, para os persas, com o que vocês se ocuparam? Eles falaram, fizemos muitas pontes, conquistamos muitas cidades, fizemos muitas guerras, e tudo a gente não fez a não ser para que o povo de Israel estude Torá. Ou seja, conquistamos muitas cidades, então a pessoa que mora numa cidade que não tem yeshiva, não tem escola para estudar Torá, ele pode ir para outra cidade
vai ter uma ponte no meio do caminho, ele vai ter a mesma cidadania, porque tudo pertence à mesma Pérsia, ele não vai precisar, ele vai ter um livre acesso de uma cidade para outra. Olha como eles facilitaram que uma pessoa que quisesse estudar a Torá podia ir para Yeshiva. Então, realmente, o que eles fizeram, a gente estudou mais Torá por causa disso. Todo o Talmud Bavli foi escrito na Babilônia, que fazia parte do Império Persa. Aí, só que o fato que eles falaram que tudo que eles fizeram não foi a não ser para que a gente estudasse Torá, aí Hashem responde para eles, Amalem HaKadosh Baruch Hu, Kol ma she'asitem letzorech atzmechem asitem. Aí Hashem responde para eles, tudo que vocês fizeram para vocês próprios. Ficantem gesharim lital meim meches. Vocês fizeram pontes para cobrar pedágio. Krachim, vocês conquistaram cidades, Lassot baem angaria, para vocês recrutarem de lá pessoas para o serviço do rei. Agora, Milchamot, vocês dizem que vocês fizeram guerras, isso já não foram vocês que fizeram. Milchamot necessita, quer dizer, se a pessoa vai ganhar a guerra ou perder a guerra, aí já depende de Deus. Ele pode ter feito a ponte, ele pode ter tudo, mas ganhar uma guerra ou perder uma guerra, isso só depende de Hashem. Shenemar, Hashem ish milchamah. E sendo que tudo que eles fizeram, eles não tinham intenção para que a gente estudasse a Torá, então Hashem pergunta para eles, talvez, então vocês, pessoalmente, vocês estudaram Torá, cumpriram mitzvot, e talvez tenha no meio de vocês alguém assim, e aí eles saem também com o nariz para baixo. E a Gemara pergunta se os romanos já perderam essa discussão e eles sabem que eles não fizeram melhor, por que eles entraram nessa também? Porque os romanos destruíram o Bet HaMikdash, então eles acharam que o que Hashem não concordou que os romanos fizeram alguma coisa para que a gente tivesse estudado Torá, foi porque Hashem guardou para eles esse assunto que eles destruíram o Bet HaMikdash. Mas os persas, eles autorizaram a construção do Bet HaMikdash. Então, por isso, eles acharam que, no caso deles, eles iriam se dar melhor. E até que passa lá todo povo, e todo mundo fala o argumento deles, e realmente o resultado final é que todo mundo pensou em si próprio, ninguém pensou para que a gente estudasse Torá, e mesmo assim, por causa da intenção divina, eles fizeram coisas que causaram para nós estudar a Torá. E então eles falam para Hashem, agora, depois de todo esse julgamento, eles falam para Hashem, desculpa, se você desse para nós a Torá como você deu para o povo de Israel, aí a gente estudaria ela e cumpriria. E aí Hashem responde para eles, fala assim, olha, antes de Hashem dar a Torá para o povo de Israel, Hashem ofereceu a Torá para cada um dos povos. E para cada um dos povos, como Hashem fez isso, a gente não sabe, mas foi feita uma pesquisa. Se desceram anjos do céu em forma de pessoas, ou como foi feito isso, a gente não sabe. Mas foi feita uma pesquisa que para cada povo a Torá foi oferecida. E para cada povo, quando eles perguntaram o que está escrito na Torá, aí Hashem falou para eles a coisa que para eles é mais difícil. E, por exemplo, no caso dos Bnei Esav, que eles são os ancestrais dos europeus, Hashem falou para eles que está escrito na Torá que é proibido assassinar. Eles falaram, então a gente não pode receber essa Torá. Você vê que o que eles fizeram aqui no Brasil 500 anos atrás, o que fizeram com os índios e onde eles chegaram, Deus me livre, e assassinaram povos inteiros, até a Segunda Guerra Mundial, tipo, o Holocausto foi um bom exemplo disso. O país mais desenvolvido da Europa, 70 anos atrás, mataram mulheres grávidas e crianças pequenas. Quer dizer, não vamos entrar nesse assunto, que aqui não é uma aula de história,
desse tipo de história, quero dizer. Mas Hashem falou para os Bnei Esav, olha, está escrito na Torá que é proibido assassinar. Eles falaram, a gente ganha dinheiro só assim. A gente não tem outro jeito. Não aceitar a Torá. Hashem ofereceu a Torá para os árabes, lá teve outra resposta, e nenhum dos povos assumiu a Torá. Até que o povo de Israel falou, olha, nós primeiro a gente vai aceitar, depois a gente vai saber, depois você fala o que está escrito nela. Mas primeiro vamos fazer, depois vamos ouvir o que a gente tem que fazer. E eles argumentam que não, desculpa, não foi assim, que Deus influenciou a gente a receber a Torá. Está escrito que ele levantou sobre nós o Monte Sinai, sobre a nossa cabeça, e falou que se a gente não vai aceitar a Torá, lá seria o nosso túmulo. Tipo, eles estão alegando, eles estudaram história judaica, eles estão no mundo da verdade, eles estão dizendo que, olha, que no caso deles Hashem não fez assim, e no nosso caso Hashem fez assim. Aí Hashem pergunta para eles, desculpe, os 7 mandamentos que vocês receberam, quando vocês cumpriram? Esses 7 mandamentos, 7 mitzvot de Bnei Noach. Você vai contar para alguém na rua que tem 7 mandamentos de Bnei Noach. A pessoa fala, uau, que coisa linda. Por que ele não ouviu isso do pai, do avô, do bisavô, do tataravô? Por que não tinha isso na cultura de nenhum povo? Então Hashem pergunta para eles, os 7 mandamentos que vocês receberam, vocês cumpriram? Que vocês queriam que eu acrescentasse para vocês ainda 613 mandamentos? E a Gemara continua que mesmo assim, olha a bondade divina, mesmo assim Hashem no fim resolve dar para eles uma mitzvah. E qual é a mitzvah que Hashem resolve dar para eles? Tipo assim, eles não tiveram mérito nenhum e eles não cumpriram os 7 mandamentos para receber um upgrade de 613 mandamentos. E mesmo assim Hashem fala para eles, eu vou dar para vocês uma mitzvah, e não só uma mitzvah, mas uma mitzvah fácil. E qual é essa mitzvah fácil? É a mitzvah da Sukkah. E por que o mandamento da Sukkah é chamado de mitzvah fácil? Porque você não tem que pagar para fazer ele. Você pode construir a Sukkah, as paredes da Sukkah com qualquer material. O teto da Sukkah, como vocês estão vendo aqui, tem que ser de vegetal. Pode ser bambu, como tem aqui, pode ser folhagem. Então a gente falou para eles, olha, eu vou dar para vocês agora uma mitzvah para vocês fazerem, mas não só uma mitzvah fácil, vocês não vão precisar pagar um centavo para isso. E imediatamente cada um deles, aqui a Gemara descreve como se essa história estivesse acontecendo de acordo com o padrão de vida deles, que as casas tinham terraços em cima da casa, no terraço de cima da casa, se pendurava roupa, se fazia a maior parte das coisas. Então cada um sobe para o terraço da casa dele e constrói uma sukkah. E naquela hora que Kadosh Baruch Hu faz um dia quente, como o dia mais quente do ano. Quer dizer, não mais do que isso, não era o buraco na camada de ozônio. Um dia quente como o dia mais quente do ano. Então imagina, pega aí a previsão do tempo do ano inteiro, pega o dia mais quente, Hashem fez aquele dia o dia mais quente. E cada um, na hora que esquentou para ele, cada um saiu da sukkah, deu um chute com raiva, arrebentou a sukkah a chutes. E aqui a Gemara traz um versículo sobre isso, Nenatkat mozotemo venashlicha memeno votemo. Quer dizer, tipo, vamos tirar essas cordas que estão nos amarrando. Ou seja, agora a Gemara pergunta, tem uma regra de Torá que Eina Kadosh Baruch Hu ba betruna embriotav. Que a Kadosh Baruch Hu, que Hashem, que Deus, ele não vem com tirania sobre as suas criaturas.
Ou seja, tudo que ele pede para a gente fazer é só de acordo com o que a gente é capaz de fazer. Então, se Hashem pediu para a gente fazer alguma coisa, quer dizer que Ele nos deu a força para fazer isso. E, então, como pode ser que Ele deu para eles um dia mais quente? E aí diz a Gemara, realmente, não era um dia que nunca existiu um dia quente desses, era um dia mais quente equivalente ao dia mais quente do ano. E de vez em quando o dia mais quente do verão, ele continua mais para frente também. E aí eles sofreram, porque eles estavam dentro da sucá e estava muito quente. E aí a Gemara pergunta e diz assim, mas a mitztaer, pessoa que está sofrendo dentro da sucá, patur min açúcar. Então se você está dentro da sucá e está chovendo, está caindo água na sua comida, ou está tão quente que você não consegue aguentar, aí você está liberado dessa mitzvah. Então a Gemara responde, Neide patur be'utem mevaet. Então liberado ele está, mas precisa chutar, precisa ficar bravo e quebrar, açúcar, chutes. Aí eles perderam. Ou seja, assim, se eles estivessem sofrendo porque está quente, e saíssem da açúcar e falaram, olha, você deu uma mitzvah fácil para a gente, mas a gente não conseguiu fazer. Tá bom, então até um judeu, se está dentro de uma açúcar e está tão quente assim, ele está liberado. Só que liberado é uma coisa e chutar é outra. E da onde a gente vê onde é a raiz desse problema, tinha o Onkelos, que ele era o sobrinho do imperador romano Titus, que destruiu o Bet HaMikdash. O Onkelos, ele queria se converter ao judaísmo. Enquanto ele ainda era um romano que queria se converter ao judaísmo, ele foi para um centro espírita da época chamado Balat Ov. E lá na Balat Ov ele trouxe a alma do Titus. E ele pergunta para o Titus quem é importante no próximo mundo. O Titus fala, só o povo de Israel. Aí ele pergunta, você, imperador romano, pessoa mais importante desse mundo aqui, o que estão te fazendo aí? Aí ele estava recebendo um castigo, ele falou, porque ele destruiu o Bet HaMikdash, assassinou, Deus me livre, não sei quantas pessoas, assim, uma quantidade que... Então ele estava recebendo um castigo pelo que ele fez de errado. Então o Onkelos fala para ele, olha, você está aí, você é a pessoa mais importante, imperador romano, você está aí recebendo um castigo, você próprio concorda que no próximo mundo os judeus eles estão lá em cima e você está lá embaixo? Será que você me aconselharia a me converter ao judaísmo? O Titus diz para ele, olha, eles têm muitos mandamentos, você não vai conseguir fazer todos, então não faz nada. Ou tudo ou nada. E esse raciocínio de ou tudo ou nada é o fundo do precipício, é o cúmulo da impureza, é o lado impuro no seu extremo. Quer dizer, o perfeccionismo. Ou ele ficava na açúcar, ficava dentro do açúcar, ou ele sai do açúcar, ele chuta e quebra açúcar chutes. Porque é o tudo ou nada. Ou ele faz perfeito, ou ele não faz nada. E aí eles perderam a razão. Então a gente aprende, o nosso povo, é tudo pouco a pouco. A gente vai sempre acrescentando alguma coisinha, a gente vai sempre fazendo pouco a pouco. Se a gente consegue fazer, a gente faz. Se a gente não consegue, a gente pede para Hashem ajudar. Continuamos sempre tentando. Agora, essa política de ou tudo ou nada é o conselho do Titus. Titus, a pior pessoa do mundo, o maior assassino que já teve na face da terra, esse é o conselho dele. Aí, Vamarove, Mitzter patur menassou canide patur beute mimevate. Miada Kadosh Baruch Hu Yoshev Mesachek Aleim. Então nessa hora Hashem tirou uma deles, vamos dizer assim no português aqui da nossa cidade, Hashem fez uma gozação deles. Shenemar Yoshev Bashamayim Meschak Lamar. Quem está lá em cima no céu está rindo deles. Amar Betzchak En Tzchok Lefnei Kadosh Baruch Hu Ela Oto Yom Belvad. Ou seja,
essa primeira parte da nossa história aqui, não só que eles, tudo que eles fizeram por divina providência, a gente estudou mais Torá por causa disso, mesmo que a intenção deles era o contrário. E aí eles querem pegar esse crédito para eles, só que eles estão no mundo da verdade. Então a gente fala, vocês são bobinhos. Se vocês tivessem essa intenção antes, vocês agora receberiam um pagamento por isso. Aí Hashem dá para eles uma mitzvah, eles vão nessa de ou tudo ou nada, não conseguem fazer a mitzvah da maneira correta, então eles chutam e quebram e aí eles perdem a oportunidade que eles teriam. Aí eles mostram o que eles são de verdade. E a Gemara continua contando sobre essa época que Mashiach já chegou, mas ainda não aconteceu o Gog Magog. A história é longa, a gente vai ter que estudar essa história. Vamos continuar, agora já deu o horário da nossa aula. Acho que vamos ter que fazer parte 3. Já é a parte 2 aqui, vamos ter que fazer parte 3. Então, Chag Sameach, e muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. A conclusão da nossa aula, então, é assim, pega leve. A gente não tem que ser perfeccionista, não tem que ser ou tudo ou nada. Se não deu para fazer tudo, faz quase tudo, ou quase tudo. Faz o que você consegue fazer e sempre reza para Hashem, pede para Hashem te ajudar a poder fazer cada vez mais. Atzlacha, briut, parnassá, beshefa, Chag Sameach, vekol tov. Shalom Avracha. A nossa aula de hoje é sobre a Gemara. Essa Gemara é Masechet Avodah Zarah, tratado de Avodah Zarah. A Gemara, como sabemos, o Rav Ashi terminou de escrever a Gemara no ano 450 da nossa era. Ela foi feita durante centenas de anos, mas foi só escrita no ano 450, alguma coisa assim. Então essa Gemara, Masechet Avodah Zarah, ela trata sobre assuntos relacionados à idolatria, a povos do mundo. E hoje, que estamos na festa de Sukkot, vamos estudar uma historinha que a Gemara conta sobre Sukkot. É uma historinha muito interessante, que ela vai acontecer depois que o Mashiach chegar. Sobre a época do Mashiach, nós sabemos que existe uma época em que o Mashiach vai construir o Beit HaMikdash. Depois ele vai trazer todos os judeus para a Terra Santa. Todos os judeus, quer dizer, as 10 tribos perdidas, todo mundo que tinha uma ascendência judaica não sabia. Não são judeus somente os que são reconhecidos oficialmente. Todos aqueles que são judeus de verdade. Ele vai trazer para lá, ele vai fazer as guerras, lutar as guerras de Hashem. E como vimos na aula anterior, o rei da Judeia, Hizkiyahu, ele ensinou todo o povo Torá, e o Sanherib, o rei da Assíria, veio lutar contra ele. Hashem fez um milagre, o rei da Judeia não precisou lutar guerra nenhuma, e foi considerado que ele lutou as guerras de Hashem, porque o Sanherib foi considerado Gog Magog. E só não tiveram o mérito de ter a Geulah, porque depois de um milagre tão grande daqueles, que veio o Malach Gabriel e se revelou no acampamento dos assírios, todos os assírios morreram, só sobraram lá 5 pessoas. Depois de um milagre tão grande, eles não falaram Mashirah, como Moshe Rabbeinu, que depois que o mar se abriu para nós e se fechou sobre os egípcios, o povo de Israel falou Mashirah, falou um cântico para Hashem. Por causa que eles não falaram esse cântico para agradecer o milagre, o Midat Adin fez com que o Hizkiyahu não fosse Mashiach, e a Geulah foi adiada, foi empurrada mais para frente, para as futuras gerações. Mas o que a gente sabe é que o raciocínio da coisa
é que para Mashiach fazer as guerras de Hashem, não necessariamente que ele precisa sair lutando com os povos do mundo. O fato de ele ter ensinado o povo de Israel a Torá, e no mérito disso, Deus fez um milagre para a gente ganhar a guerra, isso é considerado que ele fez a guerra, porque ele fez com que nós tivéssemos o mérito para a gente fazer para a gente ganhar aquela guerra. Então, em alguma etapa, depois que Mashiach chega, Hashem ele traz um Sefer Torah, vai ser o dia Yom Adin Gadol, o dia do grande julgamento, e uma dessas etapas é que Deus traz um Sefer Torah, o livro da Torá. Ele fala, quem se ocupou com a Torá, quem se ocupou com ela, não necessariamente quem estudou ela, mas quem se ocupou com ela, quer dizer, uma pessoa que no mérito dele, o povo de Israel estudou a Torá, quem se ocupou com ela, que venha agora e receba o pagamento por ela. E nessa hora vêm todos os povos do mundo, todos misturados, eles dizem, olha, nós, no nosso mérito, o povo de Israel estudou a Torá. E Hashem diz para eles, por favor, não venham misturados, venha cada povo separadamente, para que eles ouçam o que vai ser decretado para eles. E cada povo vem separadamente e entra, em primeiro lugar, entram os romanos. Aqueles romanos, o motivo que eles entram primeiro, diz a Gemara que os romanos e os persas, eles são considerados povos importantes. E entre os romanos, e de onde a gente sabe que eles são importantes, que o profeta Daniel, ele fala sobre alguns animais, que é uma indicação de alguns exílios que nós vamos passar por eles. E no caso dos romanos, eles estão indicados no livro do profeta Daniel com o versículo Vatochal kol ara, que eles comeram toda a terra, vetedoshena, vetedokeina. E o Rabbi Yochanan, ele diz que esse é o Império Romano, eles foram, Zuram e Chayevet, quer dizer, eles foram um império tirano, Shetiv'a yatsa bechol olam, que a natureza dela, ou o dinheiro dela, se espalhou por todo mundo. Tipo, hoje, qualquer lugar tem $1. Se o dinheiro do país não é bom, o dólar é bom em qualquer lugar. Na época do Império Romano era assim, o dinheiro deles era bom em qualquer lugar. E de onde a gente aprende que quem é uma pessoa importante, diz a Gemara, que quando é feito um julgamento, ele entra primeiro, que aí a gente vai para um versículo também, que ele vai dizer Lasot Mishpat Avdo o Mishpat Amo Israel, ou seja, primeiro é feito o julgamento do rei e depois o julgamento do povo de Israel, por dois motivos. Um motivo é que não é bonito fazer o rei esperar do lado de fora enquanto o povo é julgado. E o outro motivo é que depois que o povo é julgado, o juiz aqui no caso já viu tanta coisa ruim, chega a hora do rei, ele fala para o rei, você é o responsável por tudo isso. Quer dizer, não... Então, para facilitar para o rei é uma pessoa educada, delicada, então ele é julgado primeiro, para ele não levar depois, para ele não passar depois por uma situação pior. Então, nesse caso, os romanos eles são julgados primeiros, porque eles são considerados um império importante na nossa história. Um império tirano, mas que teve uma certa importância. E aí Deus pergunta para eles, Amalem HaKadosh Baruch Hu, Bema Yasaktem? Deus pergunta para eles o que vocês fizeram, com o que vocês ocuparam
que vocês estão dizendo que no mérito de vocês o povo de Israel estudou Torá. Omrim lefanav, Ribono shel olam, הרבה שווקים תקנינו. Ribono shel olam, quer dizer, dono do mundo. Muitos mercados municipais nós fizemos. Arbe merchatzaot assino, muitos balneários nós fizemos. Arbe kesef vezahav erbino, fizemos muita prata, muito ouro, muito dinheiro. Vekulam lo assino, e tudo isso nós não fizemos. Ela, beshvil Israel, que deixa tasku batorá, a não ser para o povo de Israel, para que eles se ocupassem com a Torá. E aparentemente você pode pensar que eles estão mentindo, certo? Aparentemente. Mas como a gente sabe que eles não estão mentindo? Porque aqui se trata do mundo da verdade. No futuro eles vão ver que tudo que eles fizeram, com toda a tirania deles, com todas as maldades deles, afinal das contas a gente estudou mais Torá por causa disso. Então tudo que eles fizeram os mercados municipais, eles fizeram os balneários, e por causa disso a gente estudou mais Torá. Amalem HaKadosh Baruch Hu Shotim Shebalam. Aí Hashem diz para eles, Deus fala para eles, vocês são bobinhos. Não fala para eles, vocês são mentirosos. Fala, vocês são bobinhos. Porque Kol ma she'asitem letzorech atzmechem asitem. Porque tudo que vocês fizeram para vocês próprios. Se vocês tivessem tido a intenção, a mínima intenção que o que vocês estão fazendo é para que o povo de Israel estude Torá, vocês agora receberiam tudo. Asitem, ou seja, assim, o que eles alegaram que eles fizeram? Fizeram mercados municipais, e aí Hashem diz para eles, Tikantem shvakim, vocês fizeram mercados municipais, Lashiv beim zanot, até para colocar lá mulheres que não se comportam certo, mas só não para que um judeu ganhe dinheiro para estudar Torá. Merchatzaot, vocês fizeram lá os balneários, vocês queriam piscina para vocês próprios. Agora vocês estão dizendo que vocês fizeram dinheiro, fizeram ouro, fizeram prata e ouro. Sheliu, isso já não está na mão do ser humano. Você pode trabalhar, você pode se rasgar de tanto trabalhar, você pode trabalhar como um hamar, mas se você vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro, isso já depende de Deus. Depende de Hashem somente, já não depende de nós. Então Hashem diz para eles, vocês podem dizer que vocês fizeram os mercados municipais, isso vocês fizeram, mas vocês não tiveram uma intenção para que o povo de Israel estudasse Torá por causa disso. Vocês podem dizer que vocês fizeram os aquedutos, os balneários, isso vocês fizeram de verdade, mas vocês não tiveram intenção que por causa disso os judeus estudassem mais Torá. Agora que vocês fizeram dinheiro é lá de cima. Isso não foram vocês que fizeram, vocês poderiam trabalhar o dia inteiro e morrer falido. Então, ganhar dinheiro ou perder dinheiro já depende de Hashem. Então, Hashem disse para eles, isso vocês não podem falar que foram vocês que fizeram, porque isso quem fez fui eu. Shenemar, como está escrito, Li akesef veli azav neum Hashem tzevakot. Aí, por causa que eles não participaram com o nosso estudo de Torá, aí Hashem pergunta para eles, será que tem entre vocês alguém que ele próprio estudou Torá e cumpriu os mitzvot? Aí complicou a situação, quer dizer, o que eles fizeram, eles tiveram intenção para si próprios, não tiveram intenção para que a gente estudasse Torá e cumprisse mitzvot. Então, eles não têm como ganhar dessa maneira. Aí Hashem pergunta para eles, talvez vocês próprios estudaram Torá e cumpriram mitzvot. Aí eles saem de lá com o nariz para baixo, sai o Império Romano e entra o Império Persa. Por que os persas são o segundo império mais importante na nossa história? Novamente vamos para o livro de Daniel, Baruch Ve'achri Tanina. O Daniel fala no livro dele, subiu agora outra fera, outro animal selvagem, um segundo animal selvagem, Dameledov, que é parecido com um urso.
Vetane Rabi Yosef, elo parsem, o Rabi Yosef falou, parecido com ursos são os persas, shochlim beshatim kadov, que eles comem e bebem como urso, mesurbalim basar kadov, eles têm a banha como urso, o megadlim sar kadov, eles têm pelos como ursos, eles têm cabelo comprido como urso. Vem lá em Menuchakadov, eles estão inquietos o tempo todo, eles estão indo de um lado para o outro, eles não param quietos. É como um urso que não consegue parar quieto. Isso lembra um país aí no Oriente Médio, que a nossa aula não é uma aula de política, mas lembra muito o Irã, que eles são os descendentes daqueles persas, né, que eles não conseguem parar quietos, eles têm que se meter lá no Líbano e na Síria, e no Iêmen, e na faixa de Gaza, e na Cisjordânia, não tem no Catar, não tem um lugar que eles não estão colocando, eles não conseguem aproveitar a vida. Eles têm que infernizar a vida do outro, senão é como um urso, você não consegue parar quieto. Aí Hashem pergunta para eles, para os persas, com o que vocês se ocuparam? Eles falaram, fizemos muitas pontes, conquistamos muitas cidades, fizemos muitas guerras, e tudo a gente não fez a não ser para que o povo de Israel estude Torá. Ou seja, conquistamos muitas cidades, então a pessoa que mora numa cidade que não tem yeshiva, não tem escola para estudar Torá, ele pode ir para outra cidade, vai ter uma ponte no meio do caminho, ele vai ter a mesma cidadania, porque tudo pertence à mesma Pérsia, ele vai ter um livre acesso de uma cidade para outra. Olha como eles facilitaram que uma pessoa que quisesse estudar Torá podia ir para yeshiva. Então, realmente, o que eles fizeram, a gente estudou mais Torá por causa disso. Todo o Talmud Bavli foi escrito na Babilônia, que fazia parte do Império Persa. Aí, só que o fato que eles falaram que tudo que eles fizeram não foi a não ser para que a gente estudasse Torá, aí Hashem responde para eles, Amelei Makadosh Baruch Hu, aí Hashem responde para eles, tudo que vocês fizeram para vocês próprios. Vocês fizeram pontes para cobrar pedágio. Vocês conquistaram cidades, para vocês recrutarem de lá pessoas para o serviço do rei. Agora, Muhammad, vocês dizem que vocês fizeram guerras, isso já não foram vocês que fizeram. Milhamot necessita, quer dizer, se a pessoa vai ganhar a guerra ou perder a guerra, aí já depende de Deus. Ele pode ter feito a ponte, ele pode ter tudo, mas ganhar uma guerra ou perder uma guerra, isso só depende de Hashem. Shenemar, Hashem ish milchamah. E sendo que tudo que eles fizeram, eles não tinham intenção para que a gente estudasse Torá, então a gente pergunta para eles, talvez, então vocês, pessoalmente, vocês estudaram Torá, cumpriram mitzvot, e talvez tenha no meio de vocês alguém assim, e aí eles saem também com o nariz para baixo. E a Gemara pergunta se os romanos já perderam essa discussão e eles sabem que eles não fizeram melhor, por que eles entraram nessa também? Porque os romanos destruíram o Beit HaMikdash, então eles acharam que o que Hashem não concordou que os romanos fizeram alguma coisa para que a gente tivesse estudado Torá, foi porque Hashem guardou para eles esse assunto que eles destruíram o Beit HaMikdash. Mas os persas, eles autorizaram a construção do Beit HaMikdash. Então, por isso, eles acharam que no caso deles, eles iriam se dar melhor. E até que passa lá todo povo, e todo mundo fala o argumento deles. E realmente,
o resultado final é que todo mundo pensou em si próprio, ninguém pensou para que a gente estudasse Torá, e mesmo assim, por causa da intenção divina, eles fizeram coisas que causaram para nós estudar Torá. E então eles falam para Hashem agora, depois de todo esse julgamento, eles falam para Hashem, desculpa, se você desse para nós a Torá como você deu para o povo de Israel, aí a gente estudaria ela e cumpriria. E aí Hashem responde para eles, fala assim, olha, antes de Hashem dar a Torá para o povo de Israel, Hashem ofereceu a Torá para cada um dos povos. E para cada um dos povos, como Hashem fez isso a gente não sabe, mas foi feita uma pesquisa. Se desceram anjos do céu em forma de pessoas, ou como foi feito isso a gente não sabe. Mas foi feita uma pesquisa que para cada povo a Torá foi oferecida. E para cada povo, quando eles perguntaram o que está escrito na Torá, aí Hashem falou para eles a coisa que para eles é mais difícil. E, por exemplo, no caso dos Bnei Esav, que eles são os ancestrais dos europeus, Hashem falou para eles que está escrito na Torá que é proibido assassinar. Eles falaram, então a gente não pode receber essa Torá. Você vê que o que eles fizeram aqui no Brasil 500 anos atrás, o que fizeram com os índios e onde eles chegaram, Deus me livre, e assassinaram povos inteiros, até a Segunda Guerra Mundial, tipo, o Holocausto foi um bom exemplo disso. O país mais desenvolvido da Europa, 70 anos atrás, mataram mulheres grávidas e crianças pequenas. Quer dizer, não vamos entrar nesse assunto, porque aqui não é uma aula de história, desse tipo de história, quero dizer. Mas Hashem falou para os Bnei Esav, olha, está escrito na Torá que é proibido assassinar. Eles falaram, a gente ganha dinheiro só assim. A gente não tem outro jeito. Não aceitar a Torá. Hashem ofereceu a Torá para os árabes, lá teve outra resposta, e nenhum dos povos assumiu a Torá, até que o povo de Israel falou, olha, nós primeiro a gente vai aceitar, depois a gente vai saber, depois você fala o que está escrito nela. Nós sabemos, mas primeiro vamos fazer, depois vamos ouvir o que a gente tem que fazer. E eles argumentam que não, desculpa, não foi assim, que Deus influenciou a gente a receber a Torá. Está escrito que Ele levantou sobre nós o Monte Sinai, sobre a nossa cabeça, e falou que se a gente não vai aceitar a Torá, lá seria o nosso túmulo. Tipo, eles estão alegando, eles estudaram história judaica, eles estão no mundo da verdade, eles estão dizendo que, olha, que no caso deles Hashem não fez assim, e no nosso caso Hashem fez assim. Aí Hashem pergunta para eles, desculpa, os 7 mandamentos que vocês receberam, quando vocês cumpriram? Esses 7 mandamentos, 7 mitzvot de Bnei Noach. Você vai contar para alguém na rua que tem 7 mandamentos de Bnei Noach, a pessoa fala, uau, que coisa linda. Por que ele não ouviu isso do pai, do avô, do bisavô, do tataravô? Porque não tinha isso na cultura de nenhum povo. Então Hashem pergunta para eles, os 7 mandamentos que vocês receberam, vocês cumpriram? Que vocês queriam que eu acrescentasse para vocês ainda 613 mandamentos? E a Gemara continua que mesmo assim, olha a bondade divina, mesmo assim, Hashem no fim resolve dar para eles uma mitzvah. E qual é a mitzvah que Hashem resolve dar para eles? Tipo assim, eles não tiveram mérito nenhum e eles não cumpriram os 7 mandamentos para receber um upgrade de 613 mandamentos. E mesmo assim Hashem fala para eles, eu vou dar para vocês uma mitzvah, e não só uma mitzvah, mas uma mitzvah fácil. E qual é essa mitzvah fácil? É a mitzvah da Sukkah. E por que o mandamento da Sukkah é chamado de mitzvah fácil? Porque você não tem que pagar para fazer ele. Você pode construir a Sukkah, as paredes da Sukkah com qualquer material, o teto da Sukkah, como vocês estão vendo aqui,
tem que ser de vegetal, pode ser bambu, como tem aqui, pode ser folhagem. Então Hashem falou para eles, olha, eu vou dar para vocês agora uma mitzvah para vocês fazerem, mas não só uma mitzvah fácil, vocês não vão precisar pagar um centavo para isso. E imediatamente cada um deles, aqui a Gemara descreve como se essa história estivesse acontecendo de acordo com o padrão de vida deles, que as casas tinham terraços em cima da casa, no terraço de cima da casa, se pendurava roupa, se fazia a maior parte das coisas. Então cada um sobe para o terraço da casa dele e constrói uma sucá. E naquela hora que Kadosh Baruch Hu faz um dia quente, como o dia mais quente do ano. Quer dizer, não mais do que isso, não era o buraco na camada de ozônio. Um dia quente como o dia mais quente do ano. Então imagina, pega aí a previsão do tempo do ano inteiro, pega o dia mais quente, Hashem fez aquele dia o dia mais quente. E cada um, na hora que esquentou para ele, cada um saiu da sucá, deu um chute com raiva, arrebentou a sucá a chutes. E aqui a Gemara traz um versículo sobre isso, Nenatkat mozratema venashlicha memena vatema. Quer dizer, tipo, vamos tirar essas cordas que estão nos amarrando. Ou seja, agora a Gemara pergunta, tem uma regra de Torá que Eina Kadosh Baruch Hu ba betruna embriotav. Que a Kadosh Baruch Hu, que Hashem, que Deus, ele não vem com tirania sobre as suas criaturas. Ou seja, tudo que ele pede para a gente fazer é só de acordo com o que a gente é capaz de fazer. Então, se Hashem pediu para a gente fazer alguma coisa, quer dizer que ele nos deu a força para fazer isso. E, então, como pode ser que ele deu para eles um dia mais quente? E aí diz a Gemara, realmente, não era um dia que nunca existiu um dia quente desses, era um dia mais quente equivalente ao dia mais quente do ano. E de vez em quando o dia mais quente do verão ele continua mais para frente também. E aí eles sofreram, porque eles estavam dentro da sucá e estava muito quente. E aí a Gemara pergunta e diz assim, mas a mitztaer, pessoa que está sofrendo dentro da sucá, patur min açúcar. Então se você está dentro da sucá e está chovendo, está caindo água na sua comida, ou está tão quente que você não consegue aguentar, aí você está liberado dessa mitzvah. Então a Gemara responde, Neide patur be'utem mevaet. Então liberado ele está, mas precisa chutar, precisa ficar bravo e quebrar açúcar, chutes. Aí eles perderam. Ou seja, assim, se eles estivessem sofrendo porque está quente, e saíssem da sucá e falaram, olha, você deu uma mitzvah fácil para a gente, mas a gente não conseguiu fazer. Tá bom, então até um judeu, se está dentro de uma sucá e está tão quente assim, ele está liberado. Só que liberado é uma coisa e chutar é outra. E da onde a gente vê onde é a raiz desse problema, tinha o Onkelos, que ele era o sobrinho do imperador romano Titus, que destruiu o Bet HaMikdash. O Onkelos, ele queria se converter ao judaísmo. Enquanto ele ainda era um romano que queria se converter ao judaísmo, ele foi para um centro espírita da época chamado Balat Ov. E lá na Balat Ov ele trouxe a alma do Titus. E ele pergunta para o Titus quem é importante no próximo mundo. O Titus fala, só o povo de Israel. Aí ele pergunta, você, imperador romano, pessoa mais importante desse mundo aqui, o que estão te fazendo aí? Aí ele estava recebendo um castigo, ele falou, porque ele destruiu o Bet HaMikdash, assassinou, Deus me livre, não sei quantas pessoas, assim, uma quantidade que... Então ele estava recebendo um castigo pelo que ele fez de errado. Então o Onkelos fala para ele, olha, você está aí, você é a pessoa mais importante, o imperador romano, você está aí recebendo um castigo,
Você próprio concorda que no próximo mundo os judeus eles estão lá em cima e você está lá embaixo? Será que você me aconselharia a me converter ao judaísmo? O Titus diz para ele: olha, eles têm muitos mandamentos, você não vai conseguir fazer todos, então não faz nada. Ou tudo ou nada. E esse raciocínio de ou tudo ou nada é o fundo do precipício, é o cúmulo da impureza, é o lado impuro no seu extremo. Quer dizer, o perfeccionismo. Ou ele ficava na sukkah, ficava dentro da sukkah, ou ele sai da sukkah, ele chuta e quebra a sukkah a chutes. Porque é o tudo ou nada. Ou ele faz perfeito, ou ele não faz nada. E aí eles perderam a razão. Então a gente aprende, o nosso povo, é tudo pouco a pouco. A gente vai sempre acrescentando alguma coisinha, a gente vai sempre fazendo pouco a pouco. Se a gente consegue fazer, a gente faz. Se a gente não consegue, a gente pede para Hashem ajudar. Continuamos sempre tentando. Agora, essa política de ou tudo ou nada é o conselho do Titus. Titus, a pior pessoa do mundo, o maior assassino que já teve na face da terra, esse é o conselho dele. Aí, Vamarove, Mitztepatu menassou canide patur, beute mimevate, miada kadosh baruch hu yoshev umeshachek aleim. Então, nessa hora, Hashem tirou uma deles, vamos dizer assim, no português aqui da nossa cidade, Hashem fez uma gozação deles. Shenemar yoshev bashamayim eschak lamar. Quem está lá em cima no céu está rindo deles. Amar Bitzchak, אין צחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו יום בלבד. Ou seja, essa primeira parte da nossa história aqui, não só que eles, tudo que eles fizeram por divina providência, a gente estudou mais Torá por causa disso, mesmo que a intenção deles era o contrário. E aí eles querem pegar esse crédito para eles, só que eles estão no mundo da verdade. Então a gente fala, vocês são bobinhos. Se vocês tivessem essa intenção antes, vocês agora receberiam um pagamento por isso. Aí a Hashem dá para eles uma mitzvah, eles vão nessa de ou tudo ou nada, não conseguem fazer a mitzvah da maneira correta, então eles chutam e quebram e aí eles perdem a oportunidade que eles teriam. Aí eles mostram o que eles são de verdade. E a Gemara continua contando sobre essa época que já que Mashiach já chegou, mas ainda não aconteceu Gog e Magog. A história é longa, a gente vai ter que estudar essa história. Vamos continuar, agora já deu o horário da nossa aula. Acho que vamos ter que fazer parte 3. Já é a parte 2 aqui, vamos ter que fazer parte 3. Então, Chag Sameach, e muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. A conclusão da nossa aula, então, é assim, pega leve. A gente não tem que ser perfeccionista, não tem que ser ou tudo ou nada. Se não deu para fazer tudo, faz quase tudo, ou quase tudo. Faz o que você consegue fazer e sempre reza para Hashem, pede para Hashem te ajudar a poder fazer cada vez mais. Atzlacha, bריאות, פרנסה בשפע, חג שמח וכל טוב.